Um minutinho a gente inicia, tá, pessoal? Antes de iniciar, a gente tem algumas vezes dúvidas se o pessoal está gostando ou não, a gente costuma perguntar sempre, e um dos modos de medir isso são as curtidas, né? Não o coraçãozinho aqui do chat, mas a curtida na live. E até mesmo depois vocês entrarem aí no YouTube, vocês vão ver que tem os vídeos já, todos eles lá. Quem não viu algum, é legal rever. Se vocês prestar atenção em todos, tem muita coisa que interliga um ao outro, né? Muita coisa que faz encaixar um tema no outro. E faz muito sentido quando você assistiu todos os temas para... o Rogerinho tá com ciúme aqui da Andréia aqui. Faz muito sentido quando você assiste todas aí e começa a ver que é uma junção de coisas para a gente se tornar melhor no nosso trabalho. Então, depois, quem não assistiu todos, pega aí um dia sim, um dia não, põe no 1.5 lá na velocidade no YouTube e assiste as outras lives que a gente teve, que é muito importante a gente juntar essas peças, que cada um fala um pouquinho do mesmo tema, mas com visões diferentes. Hoje eu vou buscar trazer aqui para vocês algo resumido aí, talvez, do que o André e o Rogério falou e tentando aplicar mais a nossa vida como corretor, tá? 9h05, vou iniciar, para a gente não perder muito tempo, não ficar longo, que eu tenho reunião às 9h30 também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Gestão de tempo, apresentação da semana toda. Lembrando a vocês que amanhã e sexta a gente não vai ter apresentação, então ela volta na segunda, também com gestão de tempo. Ainda não sei quem vai falar, mas a gente avisa vocês aí, tá bom? Muito importante entrar aí talvez 5, 10 minutos antes, assim que chegar o link para vocês, para a gente começar no horário certo, às 9h, ter todos aqui já iniciando. Beleza? Então vamos lá? Vou começar aqui deixando uma frase aqui para vocês pensarem um pouco. Toda apresentação minha eu vou tentar deixar uma no início e uma no final. Então trago para vocês aqui, ó, o tempo não é o problema é o que você faz com o tempo que tem. Né? Muita gente fala, eu tô sem tempo, eu tô sem tempo, não está usando o tempo da forma certa. Por isso que isso acontece na sua vida. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo no seu dia. Todo mundo tem 24 horas para trabalhar, para fazer as atividades diárias. A diferença é que alguns dominam o tempo e outros são dominados pelo tempo. Essa é a principal diferença. E o nosso intuito aqui hoje e nesses dias vai ser auxiliar vocês, trazer as pílulas para vocês melhorarem e conseguirem dominar o tempo de vocês em relação a tudo que vocês vão fazer na vida de vocês. Tá bom? E vou iniciar com a definição que eu achei melhor aqui para gestão de tempo. Gestão de tempo é a capacidade de definir o que precisa ser feito, em qual momento deve ser feito e por quanto tempo isso será feito, direcionando energia para tarefas que te geram mais resultado. Então, é todo um planejamento de saber o que precisa fazer, anotar o que tem que ser feito, quando deve ser feito e botar em execução. E tudo pensando em gerar mais resultado, em otimizar as coisas para você ter mais tempo para fazer outras coisas. Isso é muito importante, porque quando você tem um roteiro no seu dia, quando você tem aquilo ali tudo certo para o que você tem que fazer, as coisas fluem e às vezes fluem mais rápido do que você espera. Quando você não tem o roteiro do seu dia, você vai fazendo o que aparece pela frente. E aí você se perde ao final do dia e a gente costuma ouvir e até mesmo falar de vez em quando, né? Putz, dia passou e eu não consegui fazer nada. Muita coisa para fazer, mas não consegui fazer nada. Não conseguiu fazer nada porque não teve gestão de tempo. Alguma coisa você tem que conseguir fazer, por mais que você não tenha controle geral da sua gestão de tempo. Então, isso é importantíssimo para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. E aí, com isso, eu trago para vocês 5 benefícios de quem tem gestão de tempo. Primeiro deles, produtividade real.
aqui na nossa vida como corretor, você tendo gestão de tempo, você foca em tudo que pode te gerar venda e não no que aparece na sua frente, tá? Isso é muito importante. Por quê? Alguns iniciam o dia olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, vendo o que tem que fazer, o que tem que responder, o que aconteceu, o que não aconteceu. Outros vão iniciar o dia já programado onde ir e o que fazer, né? Então, isso é muito importante você conseguir controlar na sua gestão de tempo, porque você consegue ter uma produtividade real, você consegue ter direcionamento naquilo que você tem foco, que no nosso caso é vender, tá? Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, André até falou um pouco dessa parte aqui, é a organização mental, né? André até falou, evita o estresse. Por que evita o estresse? Porque você tem tudo anotado e não precisa ter desgaste mental para ficar lembrando de tudo que você tem que fazer no seu dia. Às vezes a gente acorda, sabe que tem que fazer um monte de coisa, mas por ter um monte de coisa na mente, acaba não fazendo nada, ou fazendo pela metade, ou fazendo de qualquer jeito, porque tem que parar para fazer um, tem que parar para fazer outro, não faz um, não faz o outro. Quando você encerra seu dia, abre sua agenda, vê o que foi feito, vê o que precisa ser feito e planeja isso para outro dia, você consegue ter uma organização mental. Você consegue trabalhar melhor o seu dia, do horário que você acorda até o horário que você vai embora para casa dormir novamente. Então, segundo benefício, organização mental. Terceiro, constância de resultado. Quem consegue gerir o tempo, como eu falei no início, costuma ter mais tempo do que esperava ter. E com isso, consegue trabalhar e garantir todos os seus resultados durante o mês. Porque por você ter mais tempo, se faltou alguma coisa no seu planejamento, você ainda tem tempo para encaixar isso. Então, se o seu mês está ruim, ou se a sua semana está ruim, mas ela está planejada, né? Os resultados não foram bons, mas ela está planejada, dentro do seu mês você ainda consegue melhorar esse planejamento, executar esse planejamento e aí voltar com os seus resultados, trazer venda. E aí você tem constância de resultado durante os seus meses, porque você tem aquilo tudo controlado, tudo programado, o que fazer, como fazer, onde fazer, com que tempo fazer, e aí traz seu resultado esperado. Quarto, mais tempo para o cliente certo. Você tendo seu planejamento, sua gestão de tempo, você consegue trazer de forma mais eficiente o cliente que você precisa trabalhar mais, com mais tempo, com mais dedicação, e aí você não perde energia real, sua energia, com alguns clientes que talvez você está ali trabalhando e não precisava mais estar trabalhando ele. Por que não precisava mais estar trabalhando ele? Porque você já viu que não tinha potencial, mas por falta de gestão de tempo, você começa a conversar com um, começa a conversar com outro, começa a conversar com outro. No final das contas, o que tem mais interesse já ficou para trás, porque tem um que já te ligou para te perguntar uma coisa que talvez nem é da venda, e aí você já está respondendo o outro sem organização nenhuma, e aí você perde tempo com o cliente que nem tem intenção de compra e deixa para trás o cliente que está ali querendo fazer a aquisição da sua casa própria por falta da gestão de tempo, de como atender, quando atender e quem você vai dar prioridade, que isso nós vamos falar mais na frente. E por último, mas não menos importante, equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, né? Você consegue entregar seus resultados sem sacrificar sua saúde emocional, mental, né? Você às vezes fica desgastado fisicamente, né? Psicologicamente, tem problema em casa porque trabalha de 8 às 10 da noite, chega em casa, trabalha de novo porque não está tendo resultado, porque eu tive o dia inteiro, mas não consegui fazer nada, porque a gestão de tempo não está sendo feita da forma correta. Então, quando você tem uma gestão de tempo equilibrada, certinha, do jeito programado, você traz equilíbrio na sua vida profissional e na sua vida pessoal, que você consegue separar as coisas. Você consegue ter tempo para a sua saúde, você consegue ter tempo para os seus estudos,
tempo para o seu trabalho, tempo para a sua religião, tempo para a sua família, tempo para os seus amigos. Você consegue diluir isso tudo e separar cada um deles no seu dia, na sua semana, no seu mês, tendo harmonia em todas as suas áreas. Então é muito importante você ter gestão de tempo para equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Mais à frente aqui nós vamos entrar em 3 erros de quem não tem gestão de tempo. A gente falou ali dos benefícios e acaba que o contrário seria o erro, mas eu trouxe 3 aqui. O primeiro deles, que eu acho muito importante, a gente fala sempre, a gente vem falando, a gente falou isso em diagnóstico, a gente falou isso em autoliderança, nós vamos falar isso em gestão de tempo. O primeiro deles é começar o dia sem planejamento, começar a semana sem planejamento, ter um mês sem saber o que vai ser feito, o que você pretende fazer, quais são suas metas, quais são os seus objetivos daquele dia, daquela semana e daquele mês. Ah, Tony, mas eu não consigo planejar um mês inteiro. Não tem problema. Mas você tem que ter uma noção do que você vai fazer no seu mês. Profissional e pessoal. No nosso caso aqui, nós estamos falando mais da nossa vida como corretor. Então, começou um mês, você já sabe a meta da sua equipe, você já sabe mais ou menos o que você precisa vender, como vai funcionar, se tem cliente já na base, se não tem. Então, isso tudo já te dá um norte de como você tem que planejar o seu dia, como você tem que planejar a sua semana, e você inicia sempre com a sua gestão do tempo, dividindo as tarefas, né? O cara que começa sem o planejamento, acontece o que eu falei agora há pouco. Ele vai pegar o celular de manhã, vai ver quem mandou mensagem para ele, vai responder todo mundo de qualquer jeito, porque tem um monte de mensagem para ver, entendeu? Na hora que ele vê, já passou a manhã, ele não fez nada, tem que fazer o plantão talvez de manhã ou à tarde, já vai chegar atrasado, entendeu? Vai ligar falando que não consegue chegar na hora, vai ter que sair mais cedo porque esqueceu um negócio de manhã. Então, pessoal, se começar o dia sem planejamento, é um grande aliado do fracasso, de dar tudo errado durante o seu dia. 2, atuar no modo reativo. O que é atuar? A gente falou isso também em outro tema. Atuar em modo reativo é você esperar as coisas acontecerem para você ter uma resposta para aquilo. Você espera o cliente chamar, você espera o coordenador te cobrar, você espera algo dar errado, e aí você justifica em tudo, mas o maior problema é não ter tido o planejamento, não ter tido sua gestão de tempo para conseguir, ao invés de ser reativo, ser ativo, né? E isso acontece na maioria das vezes com todos nós. Às vezes um dia a gente está bem, no outro dia a gente está bem, no outro dia a gente está bem, aí teve um probleminha à noite, se perdeu na agenda, foi dormir, não conseguiu olhar o dia anterior e o dia seguinte, acorda no modo reativo. Por que eu tenho que fazer hoje? Ah, deixa alguém me cobrar, porque hoje eu estou perdido. É uma falha que nós temos, é um problema que temos que corrigir, e isso é muito importante, é um erro, para mim, também mais grave, porque se você acostumar a viver no modo reativo, você não chega em lugar nenhum, porque se ninguém te cutucar, você não reage. Aí acabou o mundo pra gente. 3, misturar as tarefas e não ter foco. Tô aqui com meu cliente no Blip. Meu WhatsApp, meu telefone tocou. Oi, tudo bem? Acabou o Blip, ó. Tô aqui no telefone. E o cliente tá perguntando. Só um minutinho, guardou aqui porque lembrou que tem que responder o cliente aqui do Blip. Tá aqui conversando com ele no Blip. Esqueceu o cara aqui no telefone. Aí você tá aqui no Blip, você usa 2 telas, não sei, ou uma mesmo, o WhatsApp tá pitando. Aí vai lá. Daqui a pouco você olha e fala, caceta, respondi o do Blip no WhatsApp, do WhatsApp no telefone, do telefone no Blip, já me perdi tudo, já não sei mais o que tem que fazer. Ih, tinha um agendamento, estou intertido aqui com 3 clientes, meu agendamento eu tenho que ir lá para o Jardim Norte, que eu estou aqui na Getúlio. Já cheguei atrasado no Jardim Norte. Então, olha como é que tudo aí, os 3 erros, que é agenda, o tempo certinho, se misturam. Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente fica no modo reativo, e tudo isso por falta do planejamento anterior. Tudo isso por falta de gerir sua agenda. Então, são 3 erros que eu acho importantíssimos aqui, que as pessoas cometem por não ter a gestão de tempo mais controlada. Ah, amanhã eu vou conseguir fazer tudo? Não vai, não é fácil, principalmente se você já está acostumado a não fazer.
Mas se pegar toda semana e mudar alguma coisa, planejar de alguma forma, a André deu várias dicas, né, de como fazer isso, o Rogério também explicou, não só nessa live sobre gestão de tempo, mas nas outras, a gente teve tema que abordou coisas próximas a isso, a gente consegue ir melhorando todo dia. E para ajudar a melhorar, eu vou trazer para vocês aqui 3 dicas práticas para controlar o seu tempo, para controlar melhor o seu tempo. E a principal, quando a gente fala de planejamento, é essa: planejamento diário, tá? Planejamento diário. Se você, todos os dias, até mesmo já no seu plantão ou chegando em casa, olhar tudo que você fez, tudo que você executou, o que faltou, planejar novamente, porque às vezes realmente não deu, porque pode ter aparecido uma prioridade no meio do caminho, alguma urgência, né? Alguma intercorrência. Eu só vou precisar aqui, pessoal, do meu carregador que esqueceram de trazer. Só vou pedir para alguém trazer para mim aqui. Só um minutinho. Acontece nas melhores famílias, né? Disseram que estava carregado, mas não estava. Só pegar meu celular aqui, ó. Voltando. Às vezes apareceu uma urgência, uma intercorrência e acabou que você não conseguiu cumprir, né, o seu planejamento, ficou coisa para outro dia, não tem problema. Mas se sua agenda está programada, você sabe onde você faltou e o que você tem que fazer e quais são as novas tarefas que você precisa realizar. E isso é importantíssimo. 2, classificar as tarefas por prioridade, que eu acabei de falar aqui também anteriormente. A gente não pode ter tudo como prioridade, não existe isso, tem que ter uma classificação. Tem que ter uma classificação. O que é urgente, o que é importante, o que pode esperar talvez naquele dia. Então a gente tem que conseguir trabalhar isso melhor, né? Botar na agenda lá certinho todos os itens que você precisa realizar e vir um a um colocando o que é importante, o que é urgente, que isso aqui eu posso deixar para depois. Ó, hoje eu não vou conseguir fazer isso, então isso aqui talvez fique para amanhã, na minha agenda de amanhã. E aí sim a gente vai melhorando todos os dias e trabalhando melhor cada coisa que a gente tem que trabalhar na nossa gestão de tempo. E por último, vou dar alguns exemplos aqui. Exemplo, Tony, o que poderia ser urgente? Gerar contrato. Para mim é o mais urgente. Fazer uma proposta fica em segundo lugar. O contrato eu já tenho que gerar agora. O cliente já fez proposta, já está aprovado. Para que eu vou ir lá fazer uma outra proposta se eu tenho um cliente aqui na minha mão para eu gerar o contrato e fechar uma venda? Entendeu? Então, na minha opinião, por exemplo, na minha agenda, o gerar contrato do dia é mais importante do que eu fazer uma proposta no dia, se eu tenho um contrato para gerar. Então, só para vocês entenderem aí, basicamente, como vocês podem fazer. Eu tenho um cliente para responder no WhatsApp, eu tenho uma proposta para fazer de um cliente que já mandou tudo e eu tenho um contrato para gerar. Contrato para gerar, proposta para fazer, cliente do WhatsApp para responder. Então, a gente tem que fazer dessa forma. Dessa forma, eu acho que a gente chega num lugar melhor. É assim que eu sempre trabalhei, é assim que eu sempre consegui organizar o meu tempo aqui. Tá? E 3, transformar tarefas em compromissos agendados. O que é isso? Né? A gente costuma... já é uma tarefa, eu vou colocar ela em compromisso agendado? Eu costumo fazer assim, tá? Eu faço aqui, todos os dias, quando eu vou embora, eu dou uma ticada na minha agenda, no meu caderno, eu tenho um caderno aqui, vejo o que eu não fiz, passo uma página, anoto o que eu não fiz e anoto o que eu tenho que fazer no outro dia. Vou aqui no meu celular e ponho ele na minha agenda. É como se fosse um agendamento com alguém. É um agendamento meu. Então ele vai apitar para mim, faltando 15 minutos, esperando 15 minutos antes do que eu tenho que fazer. E aí eu já sei, eu tenho uma reunião, né, eu tinha que apresentar alguma coisa, eu tinha que entregar algum relatório, eu tenho que ligar para fulano. Os meus compromissos, as minhas tarefas diárias, elas estão na minha agenda apitando como se fosse uma reunião, como se fosse um agendamento. Ele vira um compromisso real. E aí eu consigo me controlar mais. E aí, se eu tiver dúvida, em qualquer lugar que eu tiver, eu pego meu celular, abro lá meu calendário, vou no dia de hoje, está lá tudo que eu preciso fazer. Às vezes está até junto com alguma reunião que alguém marcou, e aí eu tenho que ali, naquele momento, priorizar. Qual que é mais importante nesse momento aqui? Essa reunião
ou esse compromisso que eu tinha marcado. A nossa reunião vai ser mais importante, então eu vou tirar. Exemplo de hoje. Hoje nós temos uma reunião à tarde, de 15 às 17 ou 18 horas, a gente não tem tempo para terminar ela, e eu tinha 3 agendas do dia nesses mesmos horários. Já tirei fora, já passei para segunda-feira, o que eu puder adiantar, e eu tiver tempo para adiantar durante essa semana, eu consigo adiantar ainda, mesmo sendo feriado. Então é muito importante a gente transformar as nossas tarefas do dia a dia em agenda. Pode ser tanto na agenda, como pode ser também, se você conseguir fazer no seu celular, nas tarefas lá, né? Tem uns recados e tarefas, alguns são despertadores. Eu prefiro na agenda, que eu vejo meus horários. O despertador, você vai ver que ele tem um lembrete lá para você, ele vai despertar na hora e depois você tirar, acabou. O meu mesmo, se eu tirar, ele fica na minha agenda me mostrando que naquele horário eu tinha tal compromisso comigo ali, de realizar alguma tarefa, alguma reunião ou fazer alguma atividade. Então é muito importante transformar nossas tarefas em compromissos agendados. Tá, pessoal? Antes disso, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vocês estão gostando? Fez sentido para vocês? Escreve aí rapidinho aí, só para eu ver se encaixa aí no pensamento de vocês, se o que vocês estão esperando é isso mesmo. O Augusto escreveu aí, ó, é bem isso. Principalmente que eu sou novato. Assando carne no final de semana e respondendo lead. Tem hora que não tem jeito, né, Augusto? Mas, pessoal, trouxe para vocês aqui pequenas pílulas, né? O intuito é esse, é não trazer nada gigantesco, é pílulas todos os dias para vocês irem unindo, adaptando ao seu dia a dia, à sua vida profissional, em alguns casos na sua vida pessoal, e conseguir trazer o melhor desempenho aqui para o seu trabalho e para a sua vida. E vou encerrar com uma frase aqui, eu sempre quero iniciar e encerrar com uma frase, e vou encerrar com essa frase aqui, ó. Na venda, não ganha quem trabalha mais. Ganha quem trabalha certo. Tempo mal administrado pode te custar vendas, comissão e até mesmo a sua carreira. Porque se você não tiver administração do seu tempo, você pode perder o seu trabalho, pode perder sua carreira. Principalmente a gente que nós somos corretores e a gente sabe que não é fácil. É lead o tempo todo, é ligação o tempo todo, é meia-noite, é 1h, é final de semana, igual o Augusto fazendo a carninha e o pessoal tá ligando, querendo ser atendido. Então, não é fácil. Mas se a gente não souber trabalhar o tempo, trabalhar certo com o tempo, pode custar uma venda naquele mês, pode custar. Se custou a venda, custou a comissão que veio com bastante S para reforçar aqui, e até mesmo a sua carreira como corretor de imóveis. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado. Não gosto de passar do tempo aqui, gosto de trabalhar dentro do tempo certo, gestão de tempo. E agradeço a vocês aqui o dia de hoje. Daqui a pouco isso aí está salvo ali para quem quiser rever. E aproveitem. Se puderem chegar um pouquinho antes de todas as lives, nós somos hoje 110 corretores, se eu não me engano, mais coordenadores, e as nossas lives hoje dão em média de 50 a 60 ao vivo, simultâneos. Hoje deu 66, se eu não me engano. Mas é muito importante que vocês estejam aqui, é importante para a gente, é importante para vocês também, tá bom? Fique com Deus, eu tenho uma reunião aqui agora, 9h30. Agradeço a todos vocês, sucesso, boas vendas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.